essa modalidade realmente é boa para o aluno, aulas em grupo? Então, qual que é o problema de muita gente? O cara nunca fez uma aula em grupo. E ele quer tirar da cabeça dele um formato que ele nunca viu. O que eu recomendo? Cara, experimente mais o mercado. Compre mais curso, compre mentoria, participe. Antes de dar aula, assim, né? Para você ter para você ter como modelar, né? Exatamente. Ontem mesmo eu gravei uma aula para formação sobre como criar uma apostila. E eu falei um passo a passo. Eu falei, cara, a galera quer criar um método, mas o cara nunca estudou pelo método. Tolkien, Einstein, né? Porque pô, o cara é gênio, tirou um negócio da cabeça do nada. O que acontece, cara? Se você quer criar um método, você tem que ter estudado métodos antes. Inclusive a gente estava falando aqui sobre rendas extras antes de gravar esse podcast. Inclusive, algo que eu vejo, Matheus, como uma renda extra é dar mentorias para criação de métodos. Porque quantos métodos você já fez? Eu até brinquei ontem, quando eu gravei a parada, eu falei, cara, eu acho difícil. A parada é tão bizarra, a parada. Ele senta, quando eu vi, já escreveu 100 folhas. Entendeu? Eu nunca vi isso na minha vida. Não, mas realmente eu fiz muita apostila mesmo. Mas eu sempre fui um cara que sempre consumi muito isso. Talvez por isso você tenha essa habilidade tão aguçada, mas aí né? que tá, o cara quer fazer um método, ele nunca estudou por um método. Aí não tem como. O que acontece? Muita gente vejo o garotão assim, tipo 18, 19 anos. Como eu faço o meu método? Porque ele viu a gente falar da importância do método. Ele quer saber como ele faz o método dele, só que ele nunca comprou um método. Ele nunca explorou isso. Então, o que acontece, né? O cara quer criar um método, já mudei de assunto aqui, ele tem que primeiro, cara, ter estudado por metodologia. Sim. Tem que ter referências metodológicas. Quando o cara escreve um livro, o que mais tem é nota de rodapé e no final. São as referências que o cara usou. Sim. Ninguém escreve um livro do nada. Com certeza. Né? Então precisa disso. O cara precisa estudar com professores que têm um método. Qual que é um problema muito no Brasil? Maior parte dos professores não tem método. Aulas em grupo com método, eu vejo que aulas em grupo, na verdade, eu acho que tem que ter um método, porque tem que ter um acompanhamento, né? Como você não está falando ali só para uma pessoa, quando você está falando para mais pessoas, até porque muitas das vezes a turma começa com 5 alunos e a galera vai saindo, né? Ou então a galera falta. E aí a galera chega no outro dia e a gente parou aonde? Não, você parou na página 3, mas a gente já está na página 5. Então corre atrás para acompanhar, igual a escola, né? Tem que ter um método mesmo. Não, tem, na outra parte do processo do método ele precisa ter referências metodológicas. É importante você ter estudado com pessoas que têm método para você sentir como foi a entrega desse método. Sim. Então, assim, o professor ele precisa investir nisso. O cara entra para dar aula de música, nunca teve uma aula com ninguém. Cara, vai ser difícil dar aula. E depois tem um processo de pesquisa. Com certeza. Então, você quer criar um método? Cara, eu vou precisar pesquisar aqui métodos similares. O que outras pessoas estão falando sobre esse assunto? Então isso aqui é o que eu quero botar no meu. Às vezes tem um assunto que você não está 100%. Não tem problema, cara. Você pega uma referência de outra pessoa. Ninguém é dono da escala maior, da escala menor, dos acordes. Ninguém é dono da ementa do curso, né? Aula 1, pentatônica, aula 2, pentablues, aula 3, penta maior, aula 4, escala maior. Ninguém é dono disso. Sim. Então você pode pegar a mesma ementa minha e criar o seu conteúdo. Com certeza. Tá? Então, a gente falou, a tendência 1 são aulas particulares online, a tendência 2 são aulas em grupo, seja elas online ou presenciais, e a tendência 3, que é muito a sua área, Matheus, cursos online. A pandemia acelerou o mundo em alguns anos, né? Foi o que eu coloquei aqui, em consumo online. Então, você já falou aí que em 10 anos, né, a gente acelerou 10 anos em um. E aí você fala sobre cursos online, quais são os formatos de curso online? Você já até adiantou o assunto aqui, mas o que você tem, por exemplo, de produto para vender para essa galera? Então, olha só, tem um curso online que é mais barato e você não entrega nada além de um curso que a pessoa precisa ter autodisciplina para estudar. Que é aquele curso gravado de um conteúdo específico. De um conteúdo específico, a pessoa ela compra como se estivesse comprando um livro. Igual você tem o curso na sua esteira do improviso destravado. Improviso destravado, agora o fraseado destravado também. Sim. Que são cursos que a pessoa ela precisa ter a autodisciplina dela para estudar. Para estudar. Agora, a gente tem, por exemplo... Mas é um curso que tem começo, meio e fim ali. Começo, e é aquilo meio, ali. Fim, é aquilo ali. É como se o cara estivesse comprando um livro sobre uma disciplina específica que quer estudar. Entendi, enfim, né? Entendi. O que eu recomendo? Nós temos o formato da Starling Academy, que é uma recorrência, é uma escola.
Esse é um formato muito difícil que eu não recomendo para ninguém. Você precisa ter volume, equipe, né? Porque tem mentoria ao vivo, tem grupo, tem comunidade. É uma outra situação. Isso aí já é empresa, né? O que eu recomendo para quem quer começar? Cara, faça uma coisa que isso aqui vai gerar muito potencial para você crescer, que é faça um curso que você sente que vai ajudar o seu aluno. Os alunos que você tem, o seu aluno ideal. Pode ser um tema específico. Por exemplo, levar o cara do zero para tocar no louvor da igreja dele. Ou pode ser simplesmente 6 meses da sua aula particular de guitarra, como tirar o cara do zero até o nível iniciado lá. Sim. Você vai entregar um misto de aulas gravadas com acompanhamento. Eu acho que esse formato é um formato que vai se concretizar muito em 2023. O cara entrega o conteúdo, o aluno tem o conteúdo, mas ele tem um professor também. Ele sente que não está sozinho. O que a galera tem feito muito agora? A gente faz muito isso, né? Existe também uma busca nossa de ir atrás do aluno. Na formação do professor de música empreendedor, o que a gente faz? O aluno ele tem acesso a toda a formação do curso, todos os módulos. Só que toda semana a gente entra em contato com o aluno. Então a gente tem um suporte ativo nosso. Né? Se o aluno ele não está vendo a aula, ficou para trás, nosso suporte já, e aí, cara, tá precisando de ajuda? A gente viu aqui que você não está assistindo às aulas. Então a gente está acompanhando o aluno. Eu acho que esse é um tipo de formato que é a tendência agora. Por quê? A maior parte das pessoas precisa de incentivo. Então, assim, a gente tem a comunidade professor de música empreendedor, a gente tem um curso todo gravado, a gente tem lives semanais. E mesmo assim ainda tem esse E a gente tem o suporte. Então, o suporte ele é ativo e passivo. Como que é o suporte passivo? O aluno ele recebe um documentozinho que as aulas ele precisa ir preenchendo as tarefas. Tá? Se passa uma semana, ele não avançou nas tarefas, o nosso suporte entra em contato com ele. Se ele está avançando nas tarefas, o nosso suporte só está verificando as tarefas e dando o ciente ou precisa mudar alguma coisa. Então, esse tipo de acompanhamento é a tendência. Então, olha só como mudou o mundo virtual. Hoje em dia, um cara ele paga R$100 e poucos por mês para ter a nossa formação, que é muito barato. Há 5 anos, ninguém venderia esse nível de suporte por R$100 e poucos. Com conteúdo por esses R$100 e poucos. Esse tipo de curso seria muito mais caro. Só que pelo mundo atual, pela concorrência que existe, a gente coloca um nível desse de conteúdo e acompanhamento por R$100 e poucos. Que algumas escolas, por exemplo, eu vou citar o exemplo, Fluency Academy, de inglês. Eles fazem um sistema parecido com isso. Tem lá, né, as aulas gravadas, tem as lives. Também tem uma pessoa que está ali incentivando. Porque a gente sente que, apesar de sermos adultos, e o adulto ele tem autorresponsabilidade, a autorresponsabilidade não é plena. Né? As pessoas, elas... Muita gente fica no meio do caminho, né? Porque às vezes precisa de um incentivo. E a gente sente um feedback muito positivo dessa nossa busca. Entendi. As pessoas agradecem. Pô, cara, obrigado. Realmente essa semana aqui não foi porque eu me enrolei. Mas legal saber que vocês estão em cima da gente, de mim. Né? Não me abandona, não. Sim. Porque, cara, gente, olha só. Quando você pega o marketing ao longo dos anos, marketing 1.0, 2.0, 3, 4, a gente está no 5.0 do Philip Kotler, né? Sim. Antigamente, o marketing era focado no produto. Ele teve foco em coisas diferentes. Hoje o marketing ele é voltado na pessoa, no sonho, no desejo dela. E qual é o foco principal de quem vende aula, presta esse tipo de serviço? É o cara ter resultado. Então é o seguinte, cara, se o meu cliente, meu aluno não tem resultado, não está adiantando nada. Pô, pode ser o melhor produto do mundo, mas não está trazendo resultado para o cara, está tendo um problema. Então, a gente não está fazendo isso porque nós somos bonzinhos. Sim. É porque a gente quer que nosso aluno tenha resultado. Então, o professor ele precisa pensar o seguinte, cara, pode ser o melhor conteúdo, mas se não está gerando resultado, eu preciso entregar alguma coisa a mais. Nesses cursos online, como que a pessoa define um nome de um curso, um tema para gravar? Preciso fazer um curso com quantas aulas no mínimo? Bacana. Sempre comece perguntando para o seu público.
Se você faz o teu exercício lá do módulo 2 da nossa formação, que o módulo 1 é sobre a pessoa, né? Mentalidade e tudo mais. O módulo 2 já é o seguinte, cara, você precisa definir o seu aluno ideal. Saber quais são os sonhos, as dores desse aluno. Se você não entende isso, cara, tudo vai ruir. Então você entendeu, cara, eu entendi perfeitamente quais são as dores e os sonhos do meu aluno. E a maior dor desse meu aluno, o sonho dele principal é esse. Então, o meu curso era exatamente sobre isso. Não estou inventando a roda. É ele que está me dizendo. Foi a pesquisa que me disse. Então, em cima disso, eu vou construir meu curso. Eu acabei de gravar um curso agora chamado Fraseado Destravado. Por que eu escolhi esse tema? Porque dentro dos meus alunos, né, eu senti que faltava a última lacuna que faltava para entregar para ele dos pilares que a gente fala era o fraseado. Eu falo sobre improvisação, os 3 pilares da improvisação, que é desenvolvimento de motivos, padrões e fraseado. A gente entrega um monte de coisa lá, que é percepção, harmonia, mas sobre improvisação especificamente, faltava o fraseado. Eu falei, cara, eu preciso fechar essa lacuna com eles. Então é um curso que eu fiz pensando já numa demanda específica dos meus alunos. Entendi. Então é assim que funciona. Eu não estou olhando para uma coisa que eu quero falar porque eu acho bacana. O cara pode perguntar isso numa caixinha de perguntas também lá no Instagram dele, né? Isso aí você tem que perguntar para o seu aluno. É ele que vai dizer para você. Só que só nesse trabalho de pesquisa de aluno ideal, isso já ficou definido. Tem que ter um número mínimo de aulas dentro de um curso? Como que funciona isso? Isso depende do curso que você quer vender, né? Por exemplo, esse curso nosso de fraseado é um curso de 2h30. Sei. Tá? São várias aulas picadas ali? São 4 módulos. São 4 módulos. Dentro de cada módulo tem várias aulas? São vídeos de... Cada módulo tem vídeos ali de 10, 15, 20 minutos. Também não é legal entregar vídeo muito longo, sabe? Cansa, né? Cansa. Normalmente, vídeos de entre 10 e 25 minutos seria o ideal, né? Você quebra vídeos em partes. 10, 25 é muita coisa, né? De 10 a 25 minutos. Também você tem que tomar cuidado para entregar vídeo muito pequeno. A não ser que realmente assim não faça sentido entregar mais, porque senão fica uma experiência muito YouTube, consumo de mídia social normal, né? Você precisa até por uma questão de demonstrar valor ali que você está entregando mais. Sim. Mas basicamente depende do curso que você está entregando. O importante é que o curso leve ao resultado. Agora, você está vendendo um curso por R$ 1.600, R$ 1.500, R$ 997, tu não vai entregar um curso de 2 horas. É claro. Né? Você precisa entregar mais, né? Um curso desse de 2h30, tu vai vender aí por R$ 150, R$ 200.